Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Chegamos para a glória de Deus em mais uma terça-feira, mais uma videoaula da classe dos juvenis aqui no nosso canal Cristianismo Puro. E como vocês já sabem, na classe dos juvenis estamos estudando sobre uma viagem pelo Antigo Testamento. Essa revista está sendo uma bênção, glória a Deus. Mas se você não me conhece, eu sou a Laura, sou professora de escola bíblica dominical aqui na igreja local, da classe dos juvenis. Então, sem mais delongas, nós já vamos iniciar a nossa terceira aula, que é Conhecendo os Patriarcas. Mas antes, eu vou pedir, se inscreva no nosso canal, deixa o seu joinha para eu saber que você está gostando da aula. Então, sem mais delongas, vamos embora para o nosso vídeo de hoje. Conhecendo os Patriarcas. O texto áureo da aula de hoje é Mateus 22, versículo 32, parte A. A leitura bíblica em classe da semana está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 4 ao versículo 16. Lembrando, viu, é importante que você leia os textos para que você consiga fixar mais ainda o conteúdo da aula. Indo agora para o nosso primeiríssimo ponto. Abraão. Abraão, antes de ser chamado por Deus, era conhecido como Abrão e vivia na Mesopotâmia, como você pode ter observado na semana passada, quando nós estudamos sobre a peregrinação de Abraão. Abraão vivia na terra de Ur dos Caldeus. Gênesis 11, versículo 28 ao 30. Lembrando que, nesse momento, Deus ainda não tinha trocado o nome de Abrão e de Sarai. Após a morte do pai de Abrão, Terá, Abrão foi chamado por Deus com a ordem: saia do meio da sua parentela, da sua terra, e venha para um local que eu mostrarei. E partiu em direção à terra que Deus mostraria. Levou com ele o sobrinho dele, Ló. Ele, como Sarai, esposa de Abrão, era estéril, ele pretendia deixar toda a sua herança para o seu mordomo Eliezer. Deus falou que o herdeiro de Abrão não seria o seu mordomo, porque Deus o daria um descendente, o daria um filho. O autor destaca o seguinte: entretanto, Abrão e Sarai não entenderam a vontade de Deus. E Sarai deu sua criada Agar por mulher a Abrão, a fim de que gerasse um filho. Esse também era um costume da região da Mesopotâmia. O plano de Sarai foi acatado por Abrão. Agar engravidou do patriarca e deu à luz a um filho chamado Ismael. Quando chega à idade de 90 anos, Abrão recebe novamente a promessa que teria uma descendência numerosa e teve seu nome mudado de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. E Deus também troca o nome de Sarai para Sara. Deus também fez promessas a Sarai de que ela iria engravidar e daria um filho a Abraão. E Deus muda o nome de Sarai para Sara. Então Deus chega e fala para Abrão que o nome dele agora era Abraão, pai de multidões, e tira o nome Sarai e coloca o nome Sara. E fala que Sara era quem daria um filho a Abraão. Ela mesmo iria gestar um filho. Jeremias 1, versículo 11 ao 12. Deus é fiel para cumprir promessas. Então, por mais que fosse um momento que era impossível, porque biologicamente falando não teria como Sara ter filhos, devido à idade avançada, devido a seu sistema biológico já não funcionava mais. Só que Deus vem, concede um filho e Sara engravida e tem Isaac, o filho da promessa. Relembrando, Deus troca o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Antes disso, eles não esperam Deus cumprir a promessa, então Sarai dá Agar, que era sua criada, como
como esposa para Abraão, como mulher para Abraão. Abraão engravida H tem um filho que é chamado Ismael, mas Deus, com a sua misericórdia, vem e promete mais uma vez que Abraão teria um filho da promessa e esse filho seria filho dele com Sara. Deus troca o nome deles, Sara engravida e Deus concede a eles o seu filho Isaque. E por falar em Isaque, entramos agora no nosso segundo ponto. Segundo ponto, Isaque. Quando Abraão recebeu a notícia de que teria um filho, riu, Gênesis 17, versículo 17, porque ele se achava velho. Sara também riu, Gênesis 18, versículo 12 ao 13, por achar que o seu corpo não fosse mais capaz de conceber. Na Bíblia, a história de Isaque possui alguns pontos marcantes. O nascimento, Abraão, seu pai, oferecê-lo como sacrifício, o casamento com Rebeca e os seus filhos Esaú e Jacó. O nascimento de Isaque é marcante pelo fato de ele ser o cumprimento de uma promessa que Deus fez a Abraão e a Sara. Ele é o filho prometido e por muitos anos ele é esperado. O autor destaca, mesmo assim, alguns anos depois, Deus provou a fé de Abraão. Então Deus promete um filho a Abraão, Deus cumpre a promessa e Isaque nasce. Logo depois que Isaque nasce, com poucos anos na frente, Deus vem e prova a Abraão, pedindo que Abraão sacrificasse o menino Isaque como prova da sua fé. Abraão não questiona, Abraão se coloca prontamente para obedecer ao que Deus pede. E Abraão prepara tudo para o sacrifício, pega o menino, sobe no Monte Moriá. Ali no Monte Moriá, ele vai, prepara o altar, prepara tudo para o sacrifício. Deus chega e fala que não precisava sacrificar o menino, porque já tinha provado a fé de Abraão e ele tinha passado no teste. E Deus ali proveu um cordeiro que Abraão oferece em sacrifício no lugar do seu próprio filho Isaque. O terceiro ponto marcante da vida de Isaque é quando Isaque chega na idade de se casar. E Abraão pede que o seu mordomo vá em busca de uma esposa para seu filho Isaque. Porém não era qualquer mulher. Era específico e Abraão dá todos os pontozinhos de como era para o seu mordomo encontrar. Abraão sabia que Isaque não podia casar com qualquer pessoa. Tinha que ser uma pessoa que realmente fosse da vontade de Deus, porque o patriarca era Abraão, mas Abraão sabia da responsabilidade que estava ali sobre Isaque agora de continuar a descendência que Deus havia prometido a Abraão. Nós vemos que a escolhida foi Rebeca. Isaque e Rebeca se casam e têm 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. O autor destaca, Isaque tinha preferência por Esaú, Rebeca tinha preferência por Jacó. Esse problema no relacionamento deles durou até a morte de Isaque. Quando Isaque foi proferir a bênção patriarcal para Esaú, que era o filho primogênito, apesar de ser irmão gêmeo de Jacó, mas em questão de minutos de nascimento, Esaú era o primogênito, Rebeca planejou uma situação para que a bênção que era de Esaú fosse para Jacó. Esaú era o preferido de Abraão, Jacó era o preferido de Rebeca. Gênesis 27, versículos 6 ao 29. Essa situação provocou uma briga entre os irmãos. Não faça isso. É obrigação dos pais tratarem os filhos de maneira igual. Foi por não fazer isso que acabou criando essa situação entre Jacó e Esaú. Isaque nasce, o filho da promessa nasce, aquele filho da promessa cresce.
Ele agora é o próximo patriarca. Ele agora casa com Rebeca, ele tem filhos com Rebeca, só que um tem preferência por um, o outro tem preferência pelo outro, e acaba colocando isso entre os meninos, essa rivalidade entre os meninos. Ah, porque esse é o queridinho do pai, esse é o queridinho da mãe. Então cria aquela situação difícil, e na hora mais importante para o primogênito ali na época, que era receber a bênção patriarcal, o que é que acontece? Rebeca, por gostar mais de Jacó, coloca Jacó como se fosse Esaú, engana o próprio marido, o filho engana o próprio pai, a mãe engana o outro filho e o irmão engana o outro irmão. E Jacó recebe a bênção patriarcal no lugar de Esaú. A bênção era para Esaú e quem recebe foi Jacó. Tratem os filhos de vocês com igualdade. Amém? Indo agora para o nosso terceiro ponto. Jacó, o nosso terceiro patriarca. Jacó que teve o seu nome mudado para Israel. Gênesis 25, versículo 26. Jacó nasce com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Lembrando que eles eram gêmeos, filhos de Isaac. Por isso recebeu o nome de Jacó, que significa suplantador. O autor destaca: ele ficou conhecido por comprar a primogenitura do seu irmão, porque quando o seu irmão vem do campo com fome, prepara ali um alimento e ele fala para o irmão que só daria aquele alimento se o irmão desse a ele o direito de primogenitura, ou seja, de ser o primogênito, de ter a bênção patriarcal. E o irmão dele, Esaú, acabado de fome, não deu valor à primogenitura e troca por um prato de comida. É um dos nomes mais importantes da história do povo hebreu, porque são os filhos de Jacó que deles surgem as 12 tribos. Então, Abraão, Isaac, Jacó. É de Jacó que surgem as 12 tribos. É ele que se torna Israel. É dele que vem Israel. Gênesis 27, versículos 5 ao 35, o autor vai destacar: o patriarca Jacó passou por muitos problemas por ter se aproveitado do momento de fraqueza de Esaú. Após alguns anos, finalmente, Esaú e Jacó se reencontram e se reconciliam. Jacó foi perdoado. Gênesis 33, do 1 ao 10. Israel não é apenas o seu nome, mas também se torna o nome da futura nação. Quando Jacó se encontra com Deus no vale de Jaboque, ele luta contra um anjo que deixa sua coxa ferida e ele fica manco. Gênesis 32, versículo 22 ao 32. Foi nesse encontro que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que não seria um simples nome, mas seria o nome da nação que viria dos descendentes de Jacó. Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas, Gênesis 35, que gerou 12 filhos homens, que deram início às 12 tribos. Jacó teve o privilégio de viver o suficiente para ver os seus netos crescerem e ainda fazer parte da comitiva que habitaria lá no Egito sob a governança de José. Então, foi a partir de Jacó que veio seus 12 filhos homens, e esses 12 filhos homens deram início às 12 tribos de Israel. Amém? Para concluir, Deus está no controle da história. Para formar um povo, ele escolheu um homem, Abraão, e o fez sair do meio dos seus familiares, para através dele iniciar a história de uma grande nação. Deus nos mostra o quanto ele é soberano e poderoso. Escolhe um homem e uma mulher de idade avançada, tem um filho
E através desse filho, eles têm a continuidade da história de um povo. Começa em Abraão, vai para Isaac, continua em Jacó e vem às 12 tribos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Com a história de Abraão, nós aprendemos que não importa a nossa origem, se Deus nos escolheu para cumprir um propósito, Ele vai nos permitir cumprir. Não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, porque Deus é quem nos usa para cumprir propósitos. Com a de Isaac, nós podemos aprender que Deus cumpre promessas, porque Isaac foi uma promessa cumprida de forma física, de forma viva. E que com Isaac a bênção de Deus continua a nos seguir quando nós somos obedientes. Com a história de Jacó, nós podemos observar que Deus está pronto para nos perdoar se nós nos arrependermos de verdade. E então Ele faz os nossos frutos frutificarem. Amém? Que Deus possa abençoar você. Lembre-se, para os membros do canal, temos os PDFs toda semana no grupo privado e exclusivo lá no Telegram, somente para os membros do canal. Se você chegou até o final da aula, comente assim, patriarcas, que eu vou saber que você me assistiu até o final. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te ajudar. E até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.